Paz do Senhor, graça e paz, bom dia. Que maravilha isso. E a igreja no Brasil é pentecostal, meus irmãos. Você pode ser batista, presbiteriano, quando toca esses negócios pentecostal. E a gente é meio tudo assembleiano. E é engraçado como a gente encontra assembleiano aqui, né? A gente tem bastante gente da assembleia. E que é o meu caso também. E aí a gente toca essas coisas, o coração da gente ferve, é uma alegria. Obrigado, irmãos, obrigado por essa beleza, por essa hora tão especial, por essa música tão viva. Meus irmãos e irmãs, eu queria dizer a vocês uma coisa que é, olha, para o aniversário da igreja, convidem as pessoas que vocês conhecem, que não vêm mais aqui, que são das antigas e que passaram por aqui. Não para que elas necessariamente voltem para cá, mas para que a gente celebre a vida delas e agradeça. Porque a comunidade é feita disso, de gente que vem, de gente que vai, de gente que nos afeta, de gente que a gente afeta. Então, comemorar 10 anos nesse tempo é de fato uma bênção, é de fato um milagre. As coisas estão cada vez mais difíceis de permanecerem. A gente está em tempos que, puxa, não dá, as coisas estão difíceis. Então, 10 anos é muito significativo. Então fica o convite, para que você faça o convite para alguém que você lembra que veio aqui uma época e que não vem mais. E para você que, como eu, está chegando agora, há um ano e pouco, convide alguém novo para mostrar a nossa comunidade, para dizer, olha, a gente está aqui batalhando, a gente está aqui lutando, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de ser uma comunidade que vive em torno do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, hoje a gente vai ler Mateus 15, versículo 21. A história da mulher cananeia, o relacionamento da mulher cananeia com Jesus, o encontro dela com Jesus. E eu queria falar hoje sobre o que foi cantado aqui, de algum modo, sobre fé, sobre oração, sobre como a gente ouve as respostas de Deus quando a gente ora. Como que vem essa resposta de Deus e por que eu entendo que muitos de nós, ou parte da igreja, adoece espiritualmente. Por que a gente adoece espiritualmente? E porque a oração, às vezes, é esse lugar que ela não respondida, essas coisas que a gente não entende que estão acontecendo conosco, a gente adoece e a gente diz, olha, eu não sei porquê, eu continuo servindo ao Senhor, mas de algum modo, eu estou triste com Ele. Sabe, a gente vai adoecendo assim, sabe aquele silêncio? Sabe aquela mágoa que você guarda da sua mãe, do seu pai, mas você não fala porque afinal de contas, ele te criou, ela te criou, tá tudo bem. A gente tem isso com Deus. A gente tem essas coisas com Deus. A gente fala, tá bom, Senhor, o Senhor que sabe das coisas. E eu queria pensar sobre isso, porque eu queria começar a pensar com vocês o seguinte, não é incomum a gente orar ao Senhor e começar a escutar respostas, e a resposta coincidir com o nosso aparato, com os nossos relacionamentos, com o que a cultura diz, com o que os preconceitos falam, com o modo como você se crê, com o modo que você olha, porque quando a gente ora para Deus, quando a gente fala com Deus, é como se existisse, essa é a imagem que eu queria trabalhar com vocês, existisse uma nuvem. A ideia da nuvem é sempre a nuvem de testemunhas, mas tem uma nuvem. Você fala com Deus, você ora, e a oração passa por uma nuvem. E a nuvem te responde. E você diz, a resposta da nuvem é a resposta de Deus. Essa é a confusão que a gente faz. Às vezes você está orando, está pedindo uma coisa, e é engraçado que, se eu perguntar para você, o que Deus respondeu dessa sua coisa que você pedia? Se a gente for indo, a gente pode chegar numa coisa que é assim, a resposta de Deus coincidir com as respostas
que os seus pais deram para você a vida inteira, ou que a sociedade deu para você a vida inteira. Eu acho que Deus respondeu que eu que me vire. Se eu quiser isso, eu que me vire. O que Deus respondeu nessa situação? Aí ele disse assim, o que eu sinto que ele respondeu, ele não respondeu. Mas se ele tivesse respondido, teria respondido o quê? Ele teria respondido assim, vê aí o que você faz. E quando a resposta de Deus, quando a gente fala da resposta de Deus, e ela coincide com a estrutura social, com o jeito que seu pai falava com você, com o jeito que a sua mãe falava com você, com o jeito que seus tios te pensavam, com o jeito que seus irmãos se pensavam, quando elas coincidem com aquela estrutura mental que diz para você, para você não, a você não, isso não é ainda a resposta de Deus. É a resposta da nuvem. Porque a gente se relaciona, é assim, eu estou aqui e eu falo. Quando eu falo com Deus, a gente chama Deus de Pai. Quando eu falo com Deus, eu estou esperando alguma resposta de alguma autoridade. Quando a resposta não vem, eu digo, a resposta então é, se vira. A resposta é, a vida é assim mesmo. A resposta é, sei lá, já te fiz, você quer mais o quê? Às vezes a gente sente em relação a Deus, como a gente sente em relação aos nossos pais. É como se dissesse para você, nossa, você não está grata porque eu te fiz? Por que você não se conforma com isso? E a gente diz, essa é a resposta de Deus. E eu diria que isso vai gerando na gente uma coisa que eu estou chamando de adoecimento espiritual. Que a gente vai se bloqueando, a gente vai dizer assim, eu fico com Deus, mas Deus parece que coincide. Sabe quando a gente usa a expressão, a Deus dará? É interessante quando a gente diz a Deus dará, porque a gente está dizendo assim, a Deus dará é igual, o destino, tanto faz. A Deus dará. Quando a gente usa a Deus dará, não sei, tanto faz, sei lá. A Deus dará é igual destino. E a gente diz, o destino é a resposta de Deus. Quando na verdade, há uma resposta de Deus para cada questão que não coincide com as respostas que a gente ouve na nossa cabeça o tempo todo. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. E sobre como a gente se engana. Se você pediu alguma coisa a Deus e está orando sobre uma coisa a Deus, e a resposta for parecida com as respostas que você recebeu a vida inteira de todo mundo, não é a resposta de Deus. Não é a resposta de Deus. É a resposta da nuvem, bateu na nuvem, a nuvem já intercepta, já começa a responder, para você não. A você esse negócio não. E aí você tomou a resposta da nuvem como se fosse resposta de Deus. E aí eu queria ler o texto para a gente pensar sobre isso. Então, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, essa parte fora, o estrangeiro, o lugar estrangeiro. E eis que uma mulher cananeia, esse lugar aí de Cananeia, eu sempre gosto de lembrar, era o lugar onde vivia a Jezabel, a galera de quem a galera tinha muito preconceito, que saíra daquelas cercanias. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, Senhor. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Palavra do Senhor. Olha só. A primeira resposta de oração, então,
vamos tomar, essa mulher está orando, concordam comigo? Ela está orando, ela está clamando ao Senhor. E a primeira resposta de oração é: mande-a embora. A primeira resposta de oração é aquela que determina quem pode falar com Deus e quem Deus pode ouvir. Primeira resposta de oração: mande-a embora. Essa mulher nos irrita. E eu fico muito... Discípulo é um barato, né? Porque a gente é de Deus e a gente está com Deus, mas de repente tem uma mulher gritando, pedindo, e a gente quase que faz aquele discurso dizendo assim: ai, Deus é surdo agora. Deus é surdo agora para você ficar clamando desse jeito? Manda ela calar a boca. É isso que eles estão dizendo. Olha a oração dos discípulos para Jesus. Eu que estou mais perto de Jesus, faço uma oração. Senhor, tem alguém clamando. Senhor, manda, a minha oração é: peça para essa mulher se cale. A primeira resposta de oração que ela ouve, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a primeira resposta é: cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, fica quieta, se cale. E não é raro a gente receber essa primeira resposta de oração. Você ora e parece que as pessoas do seu lado vão dizer assim: olha, fica quieta, se recolhe. E hoje, nos nossos tempos nos tempos modernos, a gente tem mais uma coisa assim, inclusive, bem racionalista e racional, que é dizer: puxa, é preciso entender os processos. Não é? É preciso entender os processos. Então você está clamando, e ao invés da pessoa te acolher, ela diz: veja, mas a vida é assim mesmo. É como se dissesse: cala a boca. Mas está doendo, minha filha. É alguém que está sofrendo com a filha endemoniada, entendeu? É filha endemoniada. É filha que fez cisão de si. Fez cisão, está perdida em si mesma. Uma filha que está perdida em si mesma e que a mãe olha e fala: não sei, porque é isso que acontece com a gente, quando os filhos da gente ficam doentes, quando a gente passa por problema, a gente pergunta: a culpa é minha, onde eu errei com essa menina? O que está acontecendo aqui? E você vai falar para os outros e a pessoa diz assim: cala a boca. E a gente pode fazer um cala-boca educado. Os discípulos já mandaram na lata. Resposta de oração: cale a boca. Essa é a resposta de oração. A primeira resposta de oração é: cale a boca. Em geral, a gente pensa assim também. A gente vai falar e já tem um monte de cala-boca dentro do coração da gente. Fica quieto, deixa para lá. É assim mesmo. O Brasil, você veja o Brasil, a situação do Brasil, a gente não pode esperar outra coisa. Veja a situação, a gente tem um monte de explicação que cala a boca. E acho que o pior cala-boca é quando você abre o seu coração para alguém e que você ouve assim: é assim mesmo. Sabe, a gente não acha lugar para dor. Não importa se é o seu pet que está morrendo, você está sofrendo. Você está sofrendo. Olha, é meu cachorrinho, ele me faz companhia todo dia. Imagine o filho. Mas, veja bem, a situação da saúde pública no Brasil exige que você cale a boca. E é um cala-boca. Então, a primeira resposta de oração, não é incomum você, às vezes, parar já aqui. Você começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém diz: cala a boca. E você já veio a resposta de oração. A resposta de oração é para eu ficar quieta. A resposta de oração é para eu ficar quieto. A resposta de oração é que eu não reclame disso. A resposta de oração é que eu me conforme com isso e que eu dê glória a Jesus. Que eu ainda glorifique de pé. A primeira, cale a boca e abra sua boca só para glorificar. A gente ainda tem que fazer isso. Engole o choro e aí tem que abrir a boca para dar glória a Deus. Ao invés de abrir a boca para dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A segunda resposta de oração é essa que Jesus faz, que é: eu fui enviado aos perdidos de Israel. Olha, Jesus fazendo isso, e depois a gente vai pensar o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo aqui. Mas ele está respondendo desse lugar. E eu já digo a vocês, eu penso que Jesus está fazendo uma espécie de ensinamento. A primeira coisa que ele está fazendo é uma espécie de ensinamento. Ele está respondendo a ela como a cultura e a religião respondem. E ele está respondendo a ela assim: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja,
a resposta determina a religião e a condição espiritual para quem vai receber a resposta de Deus. A resposta é assim: você nem é crente. Você nem é crente. Agora, quando está passando por necessidade, vem falar com Jesus, né? A gente adora isso. A gente adora estar todo dia aqui na igreja e servindo a Deus. Aí entra alguém gritando, ou reclamando: Jesus, tem misericórdia de mim. Você nem vem aqui. Quantos domingos você não vem na nossa igreja? Para Jesus ter misericórdia de você, você tem que se converter. Você tem que estar na nossa igreja. Você tem que estar na nossa religião. Você tem que servir a Deus. Servir a Deus do jeito que a gente serve. Porque Deus veio para a gente. Deus responde às pessoas que servem a Ele diariamente, entendeu? Não é incomum, vocês sabem disso, eu estou falando de percepções bem populares, a gente dizer assim, você pedir oração por um problema, a pessoa diz assim, antigamente isso é muito comum, a gente não faz mais isso hoje, mas diz assim: como é que está a sua vida com Deus? Oh, meu Deus do céu, estou desesperada porque minha filha está endemoniada. E o cara vem me perguntar como está a minha vida com Deus. Se eu tivesse com a minha vida com Deus, assim, do jeito que você imagina, será que... Oh, meu Deus do céu. Tem uns problemas lá em casa, gente. É sério que você vai problematizar agora minha vida com Deus? Quantas vezes eu dei dízimo? Se eu estou indo no templo, eu não estou indo. Eu estou necessitado, eu estou gritando, por favor. E o problema é você tomar essa resposta como resposta de Deus à sua oração. É quando você ora e você diz assim: mas Deus não fez, sabe por que Deus não fez? Porque eu já estou muito desconcertado. É como se aqui tivesse muita gente assim certinho. É uma coisa. Quem diante da santidade de Deus está, olha, Senhor, eu exijo, porque eu sou santo, eu sou um santinho, então eu exijo a sua bênção sobre mim. Quem é que chega diante de Deus desse jeito? Quem é que pode dizer: eu estou em condição de exigir que Deus me responda? Mas a resposta da nuvem é essa. Você vai dizer assim: sabe qual é a resposta da minha oração? Eu orei, sabe por que não aconteceu? Um irmão falou para mim assim: conserta-te. Eu senti, e nem precisa, hoje em dia nem precisa mais irmão falar para a gente já sente a culpa aqui, ó. Mas eu sei que eu não estou bem diante de Deus, não. Eu acompanhei uma pessoa que estava num período de morte, de últimos dias de vida, e o trabalho foi fazer isso. É dizer: isso me acometeu porque eu abri brecha. Eu tinha brecha. Puxa vida, uma pessoa que passou a vida servindo a Deus, um pastor dedicado, uma pessoa que serviu a Deus, serviu as pessoas. E aí ele disse: teve um dia que eu abri uma brecha, que eu vacilei na minha fé. Então isso está acontecendo comigo, porque eu um dia fiquei fora do esqueminha de Israel. Aí eu fiquei fora do esqueminha de Israel, então a bênção não é para mim. E você toma isso como resposta de oração. E diz: a resposta da oração é: eu não tenho andado direito, eu não estou na religião certa, ou estando na religião certa, estou meio desviado. Então, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Como se você estivesse dando dízimo, você pudesse exigir alguma coisa de Deus. Não, mas se eu estivesse dando dízimo, eu poderia exigir. Nossa, não sabia que era assim, não. Que era tão fácil. A gente tem esse balcão que a gente dá o dízimo, faz as coisas, vem na igreja todo domingo, e a gente vai lá: por favor, minhas coisas, minha parte. Eu não sabia que era assim, não. Então, você confunde a resposta de Deus, a resposta de oração, com essa coisa que é, e hoje, repito, hoje nem precisa mais ter um irmão fora, porque quem cresceu aqui nas igrejas, já internalizou um irmão dentro. Aquela irmã de oração, aquela irmã do coque, que quando ela aparecia, eu tremia todo. Quando a irmã do coque começava: hey, papapá, meu Deus, ela vai falar, ela vai revelar minha vida, vai me arrebentar. Quando Deus aparecia desse jeito, era sempre para me fazer mal. Nunca era para falar: olha, tal. Raramente era isso. Geralmente era uma revelação bombástica, que ela fazia geral, e todo mundo que se sente culpado, né? Porque todo mundo é gente, então fazia geral:
ei, conserta-te. Eita, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu, meus irmãos, passei anos acordando no céu e dormindo no inferno, assim, sabe? Um dia eu estava salvo de manhã, à noite eu já estava, se Jesus voltasse eu estava no inferno. Era uma gangorra infernal. Mas é isso, aí você confunde a resposta de Deus com isso, você diz, isso é a resposta de Deus. Eu orei, eu pedi ao Senhor, por que a resposta não veio? Irmão, examine seu coração e veja porque a resposta não veio. Ou não veio nessa camada primeira que é, cala a boca, se conforma, vamos ser racional e toca a vida. E você, toca a vida. O que Deus está respondendo é, olha, eu nem estou interferindo mais no mundo mesmo, eu não estou nem aí, vocês que se virem, eu saí, eu deixei rodar o negócio, eu deixo o software rodar aí, e vamos ver no que dá. E a segunda é, você nem merece mesmo, você nem anda no prumo, você nem anda do jeito certo. Então assim, essa é a resposta de Deus para a minha vida. E a terceira resposta de oração que aparece e não é a resposta de Deus que é mais dura, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, que é a sensação de que você é uma pessoa que está na condição, sabe aquela pergunta que as pessoas fazem às vezes assim, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Você não é prioridade. A prioridade são os filhos. A prioridade é aquele que anda na minha presença. A prioridade é aquele que está... Você é quem? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Que dignidade você tem? É quando a gente sente que a nossa própria vida não tem dignidade para ouvir de Deus uma resposta que não seja, olha, para você não, para você não, para você não. Ou você não anda direito, ou eu vou te contar uma coisa pior, você nem filho é. Você nem filho é. Para você não, sabe, se toca. Espera aí ver o que dá. Não vou tirar o pão aqui para te dar. Veja como isso é duro. São aquelas instâncias da gente que a gente olha para a gente mesmo e diz assim, nossa, eu não sou merecedor. Olha, eu gosto muito disso, eu gosto, página 1, eu entendo quando a gente diz assim, eu sou um pecador, e é verdade, somos todos. Mas esse estado de eu não mereço nada, é uma mentira do diabo, meus irmãos. Essa é uma mentira, eu não mereço nada, eu sou... Quem disse? Jesus morreu na cruz por você, por quê? Para você ficar... Não mereço nada, eu não mereço nada. Não. Essa condição, essa não é a resposta de Deus. Então a terceira resposta de oração é quando a gente confunde o fato da gente ser cananeu, da gente morar num lugar pobre, da gente ter nascido pobre, da gente não ter nascido na religião certa, do pai da gente não ser pastor, da nossa família ter um pessoal que veio das religiões afro-brasileiras, da gente ter aquela tia que faz bruxaria, que a gente diz assim, eu não mereço. Eu estou numa condição existencial que não mereço. E qual que é a resposta de Deus que eu estou escutando? De Deus, muitas aspas, eu estou escutando assim, olha, se conforme, você deveria se conformar em eu permitir que você me louve, que você esteja na minha casa. Então, são condições degradantes que a gente vai sendo colocado, e a gente ora, mas a gente escuta essas vozes dizendo para a gente, ou você não é crente o suficiente, ou não é para você, ou não, aquilo não é... Você escuta essas vozes, você escuta seu pai dizendo assim, para de frescura. Você escuta para sua mãe assim, aqui em casa é desse jeito. Tá, menos. Esse negócio de ficar aí pensando, sonhando, menos. Aqui já tem, a gente no Brasil, a gente tem as nossas famílias pobres, então as famílias às vezes fazem escolha de assim, eu escolho um para investir ali numa determinada direção. E aí é como se dissesse, tudo que tiver é para aquele ali. E tem sempre uns dizendo, olha aqui, você fica aí, você espera um pouquinho, porque seu irmão, que é esforçado e estuda, vai querer receber o uniforme, você depois. O material é primeiro dele, depois é o seu. As famílias fazem isso e não é por maldade. A gente pensa assim, tem pouco recurso. E aí a gente pensa assim, não vai ter para todo mundo. E não tendo para todo mundo, a gente tem que fazer escolhas.
E fazendo escolha, a gente gera esse tipo de resposta que fica na nossa cabeça. E quando você ora a Deus, é como se ouvisse do seu pai, da sua mãe, dizendo assim, espera aí, eu tenho um filho mais maravilhoso. Eu sempre fiquei, eu estou indo, meus irmãos, eu sempre fiquei bem, um parênteses, se vocês me permitem, eu sempre fiquei muito chateado quando eu via nas igrejas, subia um irmão assim, que dizia assim, ai, o filho do fulano, vamos dar glória a Deus e vamos mesmo, porque o irmão fulano conseguiu não sei o que lá. Meu Deus, mas parece que era uma bênção especial e ninguém via todo o contexto social. Aí quem está embaixo está dizendo assim, nossa, meu Deus, para mim não, né, meu Deus? Aí não vê que a pessoa ganha 3 vezes mais e não tem problema. Mas parece que a bênção é só para alguns. Parece que a gente vive num tanque de Betesda eterno. Que é assim, se você tiver perna para cair na piscina, velho, você caiu. Não tem perna, velho. Cada um com seus problemas, malandro. Cada um com seus problemas, não tem bênção para todo mundo, minha gente. A gente precisa entender que não tem bênção para todo mundo. E a gente vai se pensando assim, e a gente vai orando assim, e ouvindo essas respostas de oração e dizendo, o que Deus quer de mim? O que Deus está me respondendo? Ele está dizendo, menos. E repito, eu estou sendo insistente nisso, nenhuma dessas respostas é resposta de Deus à sua oração. Nenhuma dessas respostas. Quando uma resposta, tips, quando uma resposta de oração coincidir com o que você sabe a vida inteira, não foi Deus que respondeu. Mas eu acho que Deus queria, mas sua mãe também queria isso. Seu pai queria isso, a sociedade queria que você ficasse desse jeito mesmo. Eu não faço isso porque... Mas parece como os racistas pensam de você, como os homofóbicos pensam de você. Parece igualzinho. Está igualzinho. Parece que Deus é essa pessoa, parece que Deus é racista, Deus é homofóbico. E você está escutando a resposta dessas pessoas e dizendo, isso mesmo é Deus. Ao invés de dizer assim, não deve ser Deus. E é isso que essa mulher faz. É isso que essa mulher faz. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Amém? Então, vamos pensar junto com essa nossa irmã maravilhosa aqui. A primeira coisa que ela faz é oração, relação com Deus requer doação de si. Ela chega e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sai gritando. E quando ele para dar a resposta, ela pega e se joga nos pés dele. E diz, tem misericórdia de mim. Não existe oração sem doação de si. Não existe relacionamento com Deus sem você dizer assim, eu estou aqui. Eu estou inteiro, eu estou inteira. No sentido de dizer assim, eu vou ficar aos teus pés. E você quer saber o que eu estou fazendo? Eu estou pegando minha vida inteira e colocando aos teus pés. Sabe uma insistência? Sabe uma ação que diz assim, eu não estou exigindo porque eu sou filho privilegiado, não. Eu não estou exigindo porque eu sou especial. Eu estou me doando. Eu estou me entregando a ti. Na tua mão eu coloco minha vida. Eu estou pegando a minha vida e dizendo assim, está na tua mão, Senhor. Deus não resiste isso. Como diria a Cassiane, Deus não... Oração. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. É isso. Louve. Amém. Louve. Veja, quando a primeira parte é doação de si. Às vezes a gente fica de um jeito com Deus que é assim, eu vou, e vamos lá, né? Imagine que essa mulher ouvisse a primeira resposta de oração. Cale a boca. E ela dissesse, esse tipo de gente que representa Jesus,
É esse tipo de gente que manda eu calar a boca que representa Jesus e ele fica calado. Ela podia simplesmente virar uma militante contra os cristãos e com razão. Ela poderia virar uma militante e dizer assim: olha o tipo de gente que anda com ele. É o tipo de gente que olha para mim na minha necessidade e que diz: cala a boca. Ela podia dizer assim: acabou, ela vira as costas e vai embora. Ela diz: não, eu vou em frente, Continua gritando. E não bastando isso, ela se joga aos pés dele. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. E adoração aqui não é esqueminha de troca, é dizer mesmo isso aqui, ó. Sabe a minha vida, sabe a minha alma, sabe tudo que eu sou? Sabe tudo que eu sou? Então, eu estou colocando na sua mão, vê aí o que o Senhor vai fazer. Eu sou tua, eu sou teu, e eu estou aqui, ó, ajoelhado aos teus pés. Essa é a primeira coisa. E uma coisa colateral é assim: se a resposta ainda não te trouxe paz no coração, sabe, paz no coração, não é a resposta. Porque mesmo que a resposta seja negativa, traz paz no coração. Tem uma hora que o coração diz assim: é isso, a resposta de Deus, amém, glória a Deus, amém, eu estou caminhando aqui, ó, vou lavar meu rosto, levantar, comer minha comida e seguir em frente, de verdade. Se não trouxe paz no seu coração, não é a resposta de Deus. Se só trouxe ressentimento dizendo assim: engole o choro. Se engole o choro, não é a resposta de Deus. Porque Deus não manda ninguém engolir o choro. O Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Deus nunca vai dizer para você: engole o choro. Ele vai dizer: vem aqui, meu filho, vem aqui aos meus pés, e eu vou te colocar de pé e enxugar dos seus olhos toda lágrima. A outra coisa que ela faz é lutar com Deus. A gente precisa lutar com Deus. Crer não é uma coisa passiva. Crer é investir em Deus. Sabe que a gente usa, você sabe que na economia a gente usa a palavra crédito por conta da fé que a gente tem, da fé religiosa. E por conta muito da fé, porque a gente fala assim: crer, eu vou entregar tudo a Deus, eu vou depositar minha vida no Senhor, depositar minha vida no Senhor. Esse mesmo linguajar vai ser um linguajar usado para confiança. Crer em Deus é dizer assim: eu estou botando fé em você, eu estou acreditando em você. Não é só assim: eu creio em Deus do tipo, creio no destino. Às vezes a gente crê em Deus porque crê no destino. É como se a gente dissesse assim: é claro que tem uma pessoa que fez tudo que existe, que faz o mundo funcionar e tal. Mas aí é isso. É bom, eu gosto da ideia, eu gosto de Jesus, acho Jesus uma pessoa maravilhosa, mas crer em Deus é mais que isso. Crer em Deus é depositar nele a confiança. Em ti eu deposito a minha confiança. Eu pego a minha vida e digo assim: eu estou crendo em você, tá? Sabe quando a gente diz isso para as pessoas? Davi, a gente vai fazer um negócio, eu estou crendo em você. Posso confiar em você, Davi? Quando eu faço isso, eu estou pegando parte de mim e entregando ao Davi. Não é uma crença passiva. Não é: eu creio no Senhor. Se ele fizer bem, se ele não fizer. Não, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. E estou depositando a minha vida em ti, Senhor. E a gente luta com Deus como Jacó lutou com Deus. A gente precisa ter uma atitude diferente, que é: Jesus ensina isso para a gente. Jesus diz para a gente assim: veja a mulher, a viúva queria que o caso dela fosse julgado, e a coisa não ia, e o juiz era ruim. A gente tem que lutar com Deus, mesmo quando a gente está achando que Deus está ruim com a gente. Entendeu? Porque Ele está dizendo assim: vai, luta. Mesmo que você está sentindo assim: nossa, Deus não está julgando a minha causa, então insiste, bate, fica brigando, que Ele vai fazer, nem que seja porque você está enchendo o saco, nem que seja porque você está insistindo demais. Está dizendo assim: a gente luta com Deus. Olha que imagem que Jesus cria para Deus, gente, o juiz iníquo. Nosso querido Will Carvalho, que trabalha com isso, a pior coisa deve ser encontrar um Jesus, você fala assim: nossa, que horrível. Olha que imagem que Jesus cria para Deus. Ele cria essa imagem para Deus, para dizer para a gente assim: às vezes você sente assim, e não tem problema sentir desse jeito, vai e briga com Ele. A gente quer ter uma relação fofinha com Deus, quando a relação toda é: eu vou brigar com o Senhor. Senhor, não.
Não, Senhor. Não, isso não é a resposta do Senhor, não. Ah, cala a boca da resposta do Senhor. A sua vida não está no altar, não é a resposta do Senhor. Isso não é a resposta do Senhor, não. Me dá outra. E a gente vai brigando com Deus, no sentido de dizer, em ti eu coloco a minha confiança. A gente tem que lutar, porque o que ela faz é lutar com Deus. O que ela faz é, Jesus diz, eu só vim para o pessoal de Israel, e ela se dobra em adoração. Senhor, tem misericórdia de mim. Não estou nem te ouvindo. Eu sei que o Senhor falou isso aí, mas você vai ter que misericórdia de mim. Ela podia dizer, entendi. É o próprio Jesus falando. Olha, é Jesus falando. Mas Jesus falando a partir dessa tradição. Eu vim para o pessoal de Israel. Ela pode dizer, muito obrigado, então eu vou ali para ver se Baal resolve o meu problema. Ela poderia ter dito isso. Não, Senhor, me socorre. Senhor, eu sei uma coisa sobre o amor de Deus, que eu não sei se o Senhor sabe, mas eu sei. Vai sair. É a fé de que, no final, Deus ama, Deus age. E você está me dizendo isso, mas vai sair. Aí a próxima coisa que ele diz é, puxa, não é para você. Puxa, ele trata ela como menos que humano. É cachorrinho. Na verdade, eu resgato o valor dos cachorrinhos, porque eu acho que, não, o cachorrinho tem que comer sim. E tem uns que comem na mesa hoje em dia. Sabe, a dignidade dos cachorros, a dignidade dos pets. Não, assim. Então, olha, mas o que está em jogo aqui é dizer assim, você está abaixo de uma linha de humanidade. Você está abaixo de uma linha de humanidade. E ela diz assim, mas Deus cuida dos pardais e dos lírios dos campos. É como se ela respondesse para Jesus isso. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. O Senhor cuida dos pardais, o Senhor cuida dos lírios dos campos. Por que Ele não vai cuidar de mim? Então eu não estou importando se é mesa bonita, se é mesa grande. O que eu quero é que o Senhor cuide de mim. Eu não estou nem aí se tem gente que está no templo bonito. Eu não estou nem aí se tem gente que tem a religião certa. Eu não estou nem aí se tem gente que diz assim, eu tenho pedigree espiritual. Eu sou batizado no fogo e no espírito. Eu sou a pessoa. Eu não estou nem aí. Eu só quero o seu amor e a sua bondade. Eu não estou nem aí. Que eles fiquem com as coisas dele. Que eles fiquem com a religião deles. Que eles fiquem com os ritos dele. Eu não estou nem aí. Eu sei que na tua mesa tem comida para todo mundo. Eu sei. E aí, o que ela está fazendo? Ela está botando a confiança dela em Deus. Ela está dizendo assim, você vai quebrar esse coração. Porque o que está acontecendo aqui isso não é resposta de oração. Essa não é resposta de oração. Essa não é resposta de oração. A resposta de oração é o que vem a seguir. E Jesus, então, diz para ela, mulher, aquele tom de admiração, mulher, que alegria, mulher, grande a sua fé, faça-se conforme o seu desejo. Faça-se conforme o seu desejo. E aqui começa um problema, um outro problema. Porque vocês sabem da minha relação com a psicanálise. E desejo é dessas coisas complicadas. Porque vamos imaginar que você vem lutando com Deus, e Deus no final diz assim, que seja feito conforme o seu desejo. Ai. O que eu desejo? O que eu desejo? Porque o problema é o que eu desejo. Porque a hora que chega nessa pergunta e se eu me permitam com todo o amor, cuidado e carinho que isso requer? E se no meu coração eu pensei assim, nesse mundo cão, de gente que trata a gente que é da Finícia aqui como nada, que mulher é menos que nada, que mulher é tratada assim, e que minha filha está cindida porque vive... Gente, criança endemoniada é fruto de casa endemoniada, é fruto de casa cindida, é fruto de gente que não cuidou da criança, é fruto de um problema grande, é pai violento, criança... Não tem criança endemoniada, minha gente. O que tem é família endemoniada.
O que existe é família adoecida. E as crianças são esponjas. As crianças, elas ficam adoecidas em nome dos pais. As crianças, elas puxam para si todos os adoecimentos do nosso grupo. Quando a gente vai tratar uma criança, a gente trata a família da criança. Não dá para tratar a criança. A gente está aqui com os psicólogos, podem dizer melhor que eu. A gente sabe que o problema está na família. A gente sabe que o desafio está na família. O desafio é como essa mãe está se relacionando com essa criança. E à medida que a gente melhorar essa relação, a criança vai ficando boa também. Ai, mãe, você tem que fazer um negócio ali, desligar a luz mais cedo, você tem que botar para dormir. No mínimo. Mãe, o que você está nervosa, mãe? O que você está comendo? O que esse menino está se amamentando? É o ambiente da criança que vai modificar. Criança adoecida está em ambiente adoecido. Criança endemoniada está em ambiente endemoniado. Aí você diz, mas Sérgio, a Ciro Fenício podia dizer assim, cara, você não sabe o que é ser quem eu sou descendente da Jezabel, aqui é um inferno, aqui eles tratam mulher como nada, aqui está um inferno na vida da gente, então eu fiquei doido, eu não sei o que está acontecendo com a minha filha, e eu não vou mentir, teve dia que eu pensei, será que é melhor Deus não levar essa menina? Será que não é melhor que Deus leve? E agora o Senhor diz que se faça conforme o seu desejo. Que medo! Que desejo! Que desejo que eu vou fazer? Meu Deus, se o desejo é ambíguo. Se eu pensei um dia, e aqui começam os nossos problemas, se eu pensei um dia, ai meu Deus, não sei, se o Senhor levar pode ser até bom. Quantas mães falam isso, gente? E eu não estou criticando as mães, não. Quantas mães nas periferias estão dizendo assim, olha, se Deus levar esse menino, amém, porque já foi para as drogas, já foi para a bandidagem, eu não aguento mais, e só vem aqui em casa, rouba as coisas, pega as coisas, bate na gente, já bateu na minha... E quantas mães estão dizendo assim, leva, meu Deus. Quantas mães desistiram, quantas mães disseram assim, a resposta de oração é morrer. Quantos pais e mães disseram isso? E quantas vezes na vida, a gente olha para as coisas, e a gente diz assim, quer saber... melhor que morra esse sonho, melhor que morra essa condição, melhor que isso não dê certo. Tem hora que eu penso, eu quero que dê certo, mas tem hora que eu penso assim, não quero que dê certo também não, deixa tudo explodir, deixa tudo ir para lá. Então, Jesus vai trabalhando com ela, até devolver ela para o próprio desejo. E quando a gente chega no próprio desejo, você fala assim, mas o que eu quero? Porque olha que responsabilidade, Jesus não diz, sua filha está curada, Jesus diz, que seja feita conforme o seu desejo. Não, Jesus, o meu não, o seu. Senhor, faça a sua vontade, não a minha, por favor. Faça a sua vontade, não a minha. Mas Jesus devolve ela para ela mesma. E diz assim, que seja feita conforme o seu desejo. E aí a gente fica sabendo de uma coisa, que o que está acontecendo aqui é uma cura da mulher antes da cura da criança. O que está acontecendo aqui é à medida que Jesus vai interagindo com ela, ele está demovendo moções de preconceito, porque a gente diz assim, olha, me pensam como na religião errada, me pensam afastado de Deus, me pensam como pessoa abaixo me pensam como cachorro, e eu vou pensando isso de mim, e à medida que eu vou pensando isso de mim, quando nasce um filho, eu penso isso do filho, eu penso isso da filha, eu estou adoecido também. Eu não sei se minha filha também não é dessa raça ruim. Eu não sei se a minha descendência também é dessa ruim. Eita, está parecido com aquele meu tio que tinha um problema com o alcoolismo. Está parecido com aquela minha tia que tinha um problema não sei das quantas. A gente fica projetando as nossas doenças familiares dos nossos filhos. Então, o que Jesus está fazendo com ela, sabe o que é, meus irmãos? Ele está fazendo uma cura primeiro dela, para que ela seja a cura para a filha dela. O que está acontecendo é que à medida que Jesus diz assim, olha, eu não sei se você está na religião certa. Sabe uma provocação? Ela diz, não importa. E quando, eu creio assim, e quando Jesus vai dizendo isso, porque Jesus é Jesus, né, gente? Você imagina ter uma conversa com Jesus, minha gente, e Ele conhecendo o nosso coração, é como se Ele fizesse a pergunta, e a própria pergunta viesse com uma cura. É como se Ele dissesse, eu sei o que vai no seu coração, mas eu te curo disso. Eu sei que você pensa que você está na religião errada, eu sei que você pensa que está andando errado, mas eu te amo, e ela vai sendo curada na primeira instância, e ela diz, tá bom, então não importa a religião, não me importa a religião, mas tem uma outra camada de mim, que sempre me pensou como um nada,
como gente de segunda categoria, como não humano. E ele diz, eu sei que você pensa isso de você mesma, mas eu estou te curando disso. E à medida que ele vai curando ela, nesse processo, ou seja, essas perguntas, meus irmãos, eu não gosto da ideia que Jesus está aprendendo, que Jesus não sabia disso, porque Jesus não se colocaria na Sírio-Fenícia para, não acredito, eu não gosto dessa é uma tese, tá? Que Jesus estava sendo ensinado pela mulher. Eu não gosto dessa tese porque eu acho que o Espírito Santo está agindo entre eles. O Espírito Santo está agindo entre eles. E Jesus está ensinando para os discípulos como deveria ser. Jesus estava ensinando, é para isso que a gente vai. É para isso, para o Evangelho para toda a gente, para o Evangelho para todas as pessoas. E aí, o que vai acontecendo e eu quero usar essa categoria, o que Jesus está fazendo é trabalhar estruturas na gente que estão petrificadas, e que a gente diz, você está acostumado a ouvir essa resposta de oração, eu estou dizendo, isso não é a resposta correta, e a cada pergunta que eu faço, eu abalo uma estrutura sua, e te convido e te curo, para que você seja a cura para sua filha. Então, às vezes a gente busca a cura para os outros, e quando a gente grita e clama, cura minha filha, cura meu filho, muda meu marido, muda minha esposa, tem um processo que vai acontecer em você, que tem que acontecer em você, para que muitas vezes você seja curado. Porque veja, gente, Jesus só cura quem está presente. No menino que estava endemoniado, ele vem, o menino está aqui, eu curo. Se você que veio me pedir cura, você que precisa ser curado. Se você que está orando, eu estou orando para que Deus mude a vida das pessoas. Então, você primeiro precisa ser mudado. Você está orando pela mudança dos outros, mas você precisa ser mudado para mudar em relação aos outros. E isso não exclui você dizer assim, querido, querida, não dá mais. Não dá mais. Obrigado, Deus te abençoe. Isso inclui isso, mas é você que precisa ser mudado. Porque senão você passa a vida dizendo assim, muda meu Deus, muda meu Deus. Mas essas camadas precisam ser mudadas em você. Então eu diria assim, que Jesus vai libertando ela para que tenha um desejo livre. E o desejo livre é para o bem e para o amor. É como se ele fosse tirando ela de toda ambiguidade afetiva. Porque a gente ama e odeia, meus irmãos. A gente gosta de filho, mas tem raiva de filho também. A gente gosta de pai e mãe, mas tem raiva de pai e mãe também. A gente gosta de marido e mulher, mas tem raiva também. Então a gente tem um medo danado daquela raiva que eu tive da minha filha, está se convertendo num monte de espírito na vida dela. Aquele mal, isso aqui está acontecendo porque eu fiz tal coisa, tal coisa. E se não fui eu, porque no final das contas, eu sinto que eu errei. Eu sinto que eu falhei. Eu sinto. E se Jesus me devolvesse para o meu desejo, eu diria, eu não sei o que fazer. E ele está dizendo, o seu desejo é bom, o seu desejo, você está livre para o bem. Você está livre para amar. Jesus vai tirando as ambiguidades, vai dizendo assim, você quer que sua filha viva assim? Isso de você ter ficado com raiva, é essa parte mesmo, tá bom, mas essa parte eu estou te curando, para que você fique livre, para você desejar do lugar certo, e curar sua filha, e curar o seu filho, e conquistar isso, porque é isso. Volto para as questões, para as questões gerais, que é assim, vamos ser honestos, que é outra coisa difícil dizer, isso pelo qual você está orando, você quer mesmo? É uma pergunta, eu não estou dizendo que você não quer, mas você quer mesmo? Você quer mesmo? Porque assim, às vezes a gente fica com birra, sabe aquela coisa de, você está em casa e fala assim, eu queria esse Danone, aí você dá o Danone para a pessoa não come. Mas você não disse que queria o Danone, minha gente, minha pessoa querida. Não, mas agora eu acho que eu quero outra coisa. A gente é assim. E aí, se a pessoa não dá para você, que ódio, você não gosta de mim. Você nem queria de verdade. Eu te dei, você nem comeu. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer, o que você quer? O que você quer de verdade? Porque, sinceramente, meus irmãos, o que a gente quer de verdade, a gente vai atravessando fronteiras. É assim, se vocês me permitem, a gente precisa ter maturidade espiritual para parar de fazer biquinho para Deus, por uma coisa que nem queria.
Ai, mas ele nem me atendeu. Você nem queria direito. Ele sabe que você não queria, por isso que ele não te deu. Você nem queria, gente. Às vezes a gente acha que quer uma coisa e nem quer. Mas fiquei com raiva, porque tudo que eu quero, independente de qualquer coisa que ele me respondesse na hora, aí fiquei chateado com ele e a gente vai adoecendo espiritualmente. Eu acho que essa é uma outra dimensão. Essa dimensão que a gente nem sabe o que quer direito. Porque, olha, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é a realização do desejo dela. Tem gente que diz assim, eu quero muito isso. Tem uma coisa que é, quando alguns desejos se realizam, você não sabe mais o que fazer. Que é uma pergunta que a gente tem para fazer aqui. Você sabe viver na Cananéia, no mundo doente, no mundo homofóbico, no mundo misógino, no mundo racista, bem? Você sustenta, dizer assim, embora o mundo seja essa coisa horrível, eu estou bem, minha família e minha comunidade. Você sustenta isso? Porque na verdade às vezes parece falta de sororidade com quem está mal. Ao invés de a gente dizer assim, não, vamos ficar bem para ajudar as pessoas que também não estão bem. Tem gente que pensa assim, se eu ficar bem vai ser até ofensivo. A gente esconde quando está bem. Como é que você está? Ah, não, na luta, tá complicado. Tá bom, mas não está tão bom, tá, gente? As suas alegrias você nem pode contar, porque se a gente morre de medo de inveja, porque se eu contar a pessoa vai ficar com inveja, a pessoa vai... Eu não vou nem contar. Então, a pergunta é, você suporta ser feliz? Você suporta ter uma filha curada? Eu já vi muitos casos, meus irmãos, que a pessoa diz assim, ah, meu marido precisa parar de beber, parar de beber, parar de beber, parar de beber. O cara para de beber e diz, perdeu a pegada. A pegada, gente, eu acompanho isso na clínica. O cara, não, ele tem que parar de beber. Aí o cara vai lá e para de beber. Aí quando ele para de beber, perdeu a pegada. Não era assim que eu queria, não. Pelo amor de Deus, gente. Você tem certeza que você sabe o que você quer? É claro que você não sabe. Por isso a gente vai ao Senhor. Por isso a gente deposita confiança nele. Senhor, tu sabes de mim. Senhor, tu me sondas e conhece. Sabe quando assento, quando levanto, Senhor. Sonda o meu coração, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por caminhos eternos, ó Deus. Você não sabe exatamente o que quer. Então coloca a sua vida na mão de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Descansa no Senhor. E faça isso. E não deixe de brigar com Deus, de tensionar com Deus. E pare de ouvir qualquer resposta como se fosse resposta de Deus. Ah, essa aqui é a resposta de Deus. Não é ainda, você nem orou direito. A gente fala assim, ah, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas a gente nem chora uma noite, gente. Derrama uma lágrima e vai dormir. Não ora de verdade. Você chorou uma noite, tipo, chorei, orei a noite inteira. Não, nem orei, cara. Nem orou direito, gente. Nem pediu direito. E quando eu digo orar, não é só o ato de orar, é de tensionar a vida. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não vou me afastar de ti, meu Deus. Senhor, eu estou colocando minha vida na tua mão, tá bom? Eu estou depositando tudo na tua conta. Eu estou colocando tudo aos teus pés, meu Deus. E é em ti que está a minha confiança. Posso dormir tranquilo? Pode dormir tranquilo. Porque quando a gente coloca de verdade, vocês já devem ter passado por isso. Quando a gente coloca de verdade uma coisa na mão de Deus, gente, pelo amor de Deus, a gente não coloca. A gente não coloca. Quando você coloca, dá uma paz. Aí parece que nem importa se vai acontecer ou não vai acontecer. Está na mão de Deus. Quando está na mão de Deus, você dá uma descansada, fala, sei lá, mas está na mão dele. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar errado, mas eu sei que ele vai cuidar de mim. Eu sei que ele vai cuidar de mim. Amém, meus irmãos, minhas irmãs?